Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Sou o professor Anderson, professor de Química, e vamos dar continuidade aos nossos estudos, ao estudo da Química. Antes eu quero revisar com vocês alguns pontos que já foram apresentados. O conceito, a definição de Química está relacionada ao estudo da matéria, as suas transformações e a quantidade de energia que é envolvida nessas transformações. A matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, ou seja, tem um determinado volume. Vimos as propriedades gerais da matéria, as propriedades específicas da matéria, as mudanças de estado físicos da matéria, os estados físicos da matéria, o sólido, o líquido, o gasoso, o plasma, condensado de Bose-Einstein. E nessa aula de hoje, de forma específica, nós vamos estar apresentando para vocês o que é uma substância simples, uma substância pura e o que é uma mistura. Nessa aula de hoje, vamos trabalhar de forma mais específica as substâncias puras, a definição de substância pura como um conceito fundamental e a definição de mistura. Eu quero que vocês aproveitem, que tenham bastante atenção nesses conceitos. Substância pura e mistura são os dois conceitos principais que nós vamos trabalhar nessa aula, e também vamos classificar as misturas em mistura homogênea e misturas heterogêneas. Os pontos principais, quais são, professor? Substância pura, mistura, né? Substância pura e mistura. Conseguir diferenciar esses dois conceitos, né? Quando é que tem uma substância pura? Quando é que eu vou ter uma mistura? Diferenciar esses dois conceitos, aí eu vou classificar mistura em mistura homogênea e mistura heterogênea. Vamos lá, continuando. Substância pura. Substância pura, eu posso definir a substância pura como sendo aquela que tem uma composição definida. A substância pura é aquela que apresenta uma composição química definida. E a temperatura de difusão e ebulição também, né, são definidas. A mistura, o que é uma mistura? A mistura é a reunião de duas ou mais espécies químicas diferentes entre si. Eu pego duas ou mais espécies químicas diferentes entre si, né? Vou reunir elas e obter uma mistura. Mistura é reunir. Você vai reunir o quê? Duas ou mais espécies químicas diferentes entre si. É a ideia que nós vamos estar repassando para vocês como mistura. Se eu tenho uma substância pura, né? A água ela tem uma composição química definida. A gente conhece a composição da água através da fórmula H2O. Eu pego essa substância pura e vou reunir ela com o sal NaCl, o sal de cozinha, eu vou obter no final a minha mistura. Né? Um exemplo bem simples para a gente visualizar o conceito da definição de mistura. Eu reuni duas substâncias, né? Duas espécies químicas diferentes entre si e, ao final, eu vou obter uma mistura. A substância pura ela tem composição química definida. A temperatura de fusão
e a temperatura de ebulição, elas são constantes, ou seja, não mudam. Visualizando através de um gráfico. Esse primeiro gráfico, eu vou trabalhar a substância pura, né? Vocês vão estar aqui visualizando nesse gráfico uma substância pura. A temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, elas são constantes, não mudam. É só um único valor, né? Você visualiza aqui nessa reta. A temperatura ela toca no eixo Y, né, da temperatura, em apenas um único ponto. Ou seja, a temperatura de fusão é constante, é um único valor. A temperatura de ebulição, aqui a temperatura de ebulição, também só tem um único valor. É só um único valor, ou seja, ela é constante. Tanto a temperatura de fusão como a temperatura de ebulição, elas não mudam, são apenas um único valor. Quando acontece isso, quando você visualiza isso através de um gráfico, você vai ter uma substância pura. Toda vez, professor, vai ser desse jeito. No gráfico de uma substância pura, vai ter só um ponto aqui na temperatura de fusão e só um ponto aqui na temperatura de fusão? Sim, toda vez, né? Então não tem como errar isso aí. Apareceu só um ponto na temperatura de fusão, só um ponto na temperatura de ebulição, é uma substância pura. Ok? Continuando visualizando. Olha aqui, o gráfico da água. A água, ponto de fusão dela é 0 grau. Ponto de ebulição é 100 graus. Temperatura de fusão 0 grau. Temperatura de ebulição 100. É só um valor. Não é 110, 105, 100. É a 100 graus. É a temperatura de ebulição da água, né? É só esse valor, é constante, é só um pontozinho, né? A 0 grau é a temperatura de fusão, né? É esse o valor, ele é constante, não muda. Quando eu tenho a temperatura de fusão e temperatura de ebulição constante, eu tenho uma substância pura. Abaixo da temperatura de fusão, a substância é sólida. Olha o gelo aqui. Gelo, né? Temperatura abaixo de 0, a substância vai ser sólida. No zero mesmo, no zero aqui, ó, 0 graus Celsius, eu estou trabalhando em graus Celsius, eu vou ter o gelo e a água. Acima de 0 grau, entre 0 e 100, eu vou ter a água no estado líquido. Acima de 100, eu vou ter o vapor. Quando é que eu tenho o vapor? Quando passou do líquido para o gasoso. Vai passar do líquido para o gasoso, né? A partir de 100. A partir de 100, subir um pouquinho, eu já vou ter o estado gasoso. No 100, eu vou ter líquido e vapor. Vou ter essa mistura aí. A gente vai visualizar isso aí depois através de outro diagrama de fase. Conheço já aqui, ó, esse gráfico que representa a substância pura. O que representa a mistura, eu tenho variação na temperatura de fusão, eu tenho uma variação na temperatura de ebulição, ou seja, eu tenho vários valores. Eu não tenho apenas um único valor na temperatura de fusão. Eu tenho uma variação. Esse ΔT aqui, a variação de temperatura. Eu vou ter vários pontos aqui, onde eu tenho vários valores de temperatura de fusão. Eu tenho vários valores na temperatura de ebulição, né? Quando apresentar isso aqui, essas variações na temperatura de fusão e de ebulição, vocês notem aqui que tem um espaço, ó, né? Tem um espaço aqui. Não é só um ponto, não é só um valor. Eu tenho um espaço, eu vou ter uma variação, né? Eu tenho uma variação aqui. Eu tenho uma variação. Aqui está até maior a distância aqui. Não é só um ponto que nem apresenta aqui. Aqui é só um pontozinho, só 0 grau. Aqui não, eu tenho uma variação. Tenho um ΔT, temperatura de fusão aqui, em cima temperatura de ebulição. Esse gráfico ele representa um gráfico de aquecimento, né? Da temperatura de fusão subindo para a temperatura de ebulição com o passar do tempo.
Então, basicamente, a gente pode estar diferenciando substância pura de mistura apenas através dos gráficos, né? Os gráficos de aquecimento e poderia ser também um gráfico de resfriamento. Vimos ali, né, no início o que a gente tinha como objetivo para trabalhar nessa aula, os conceitos de substância pura e os conceitos de misturas. E eu disse para vocês que ao final, a gente já está finalizando, iríamos trabalhar os conceitos de mistura homogênea e mistura heterogênea. Mistura é a reunião de duas ou mais espécies químicas diferentes entre si. Eu tenho uma mistura homogênea e mistura heterogênea. A mistura pode ser classificada como homogênea e heterogênea. A mistura homogênea é aquela que apresenta uma única fase. Acompanhe aqui na setinha, ó. Mistura homogênea é aquela que apresenta uma única fase. Heterogênea, duas ou mais fases. Homogênea é uma única fase. Heterogênea é a mistura que apresenta duas ou mais fases. Professor, eu não sei o que é fase. Tá aqui, rapidinho. Fase é cada porção que apresenta um aspecto visual uniforme. Você vai visualizar. Vamos acompanhar aqui na imagem. Vamos imaginar aqui uma solução. Ela está completamente nesse aspecto. O aspecto visual dela é esse azul, né? Esse azul aqui. Em toda a extensão dela, ela vai apresentar esse aspecto azul. Então, isso é fase. É a parte no qual você vai estar visualizando na mistura. Seria exemplo de uma mistura homogênea. Mistura heterogênea. Vamos estar visualizando aqui, ó, o óleo, aqui na parte de cima. A água, eu estou visualizando essa parte aqui, ó, da água. No exemplo, vamos lá, a areia no fundo aqui do recipiente, um becker. Eu tenho no fundo do recipiente a areia, a água e o óleo. Eu tenho quantas partes? Eu tenho 3 partes. Cada parte representa uma fase da minha mistura. Eu posso diferenciar fase e posso diferenciar componentes. Os componentes estão relacionados às substâncias, né? E a fase está relacionada ao aspecto visual. Pessoal, basicamente a nossa aula está finalizando. A próxima videoaula, eu irei trabalhar com vocês os processos de separação de mistura. Na natureza, a maior parte das substâncias elas se encontram na forma de mistura, e não de substância pura. O que nós vamos fazer? Nós vamos, através de alguns processos, separar esses componentes das misturas. E são os processos de separação de mistura, fracionamento de mistura, que vamos estar estudando aí na nossa próxima videoaula. Um abraço e até a próxima!